Números, capítulo 31. Nova Bíblia Viva. E o Senhor disse a Moisés: Vinguem-se dos midianitas, pelo que fizeram ao povo de Israel. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então, Moisés disse ao povo: Alguns de vocês devem se preparar para lutar e realizar a vingança do Senhor contra os midianitas. Envie à guerra 1000 homens de cada tribo de Israel. Assim, dos milhares dos israelitas, foram separados de cada tribo 1000 soldados armados. O total de homens armados para a guerra foi de 12.000. E Moisés mandou à guerra 1000 homens de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levava as trombetas sagradas para o toque de alarme. E lutaram contra os midianitas, de acordo com as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis dos midianitas: Evi, Requém, Zur, Ur e Reba. Também mataram Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e os filhos. Levaram também todo o seu gado e as posses dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, além das pessoas e animais. Então, trouxeram os prisioneiros e os despojos dos midianitas a Moisés, ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade de Israel ao acampamento nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do outro lado de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os líderes do povo saíram e foram receber o exército fora do acampamento. Mas Moisés ficou irado com os oficiais do exército, os comandantes dos milhares e os comandantes de centenas, que voltaram da guerra. Ele perguntou: Por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram o povo de Israel a adorar ídolos no Monte Peor, quando veio uma praga para castigar o povo do Senhor. Agora matem todas as crianças do sexo masculino e também todas as mulheres que já tiverem relação com algum homem. Mas deixem viver todas as meninas e também as moças, que ainda são virgens. Todos vocês devem ficar fora do acampamento por 1 semana. Todo aquele que matou alguém, ou que tocou em algum morto, deve se purificar no 3º e no 7º dia. Isso também se aplica aos seus prisioneiros. Vocês também devem purificar toda a roupa e também tudo o que é feito de couro e pelos de cabra, e também todo objeto de madeira. Então, o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que foram à guerra: Estas são as ordens que o Senhor deu a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo aquilo que resiste ao fogo, vocês terão de passar pelo fogo para que seja purificado. Vocês também deverão purificar esses materiais com a água da purificação. Mas tudo o que não resiste ao fogo terá de passar pela água. Vocês também devem lavar as roupas no 7º dia para ficarem puros. Depois, poderão entrar no acampamento. E o Senhor também disse a Moisés: Você e o sacerdote Eleazar e as autoridades das famílias do povo devem contar as pessoas e os animais capturados. Dividam em 2 partes o que foi tomado. Uma parte será dos que foram à guerra e a outra parte será do povo. Daquilo que os soldados trouxeram da guerra, separem um tributo ao Senhor. De cada 500, 1 pertence ao Senhor, seja de pessoas, bois, jumentos ou ovelhas. Tomem a metade desse tributo que foi dado a eles e entreguem ao sacerdote Eleazar,
como oferta ao Senhor. E da parte que pertence ao povo, de cada 50, um pertence ao Senhor, seja pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou de qualquer outro animal, e entreguem-no aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então, Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado. O total de pessoas e animais capturados pelos soldados, além das joias, roupas e outros objetos que eles guardaram para si foi 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 moças que não tiveram relação com um homem. Então, a metade destinada aos que foram à guerra foi de 337.500 ovelhas, dos quais o tributo ao Senhor foram de 675 ovelhas. 36.000 cabeças de gado, dos quais o imposto para o Senhor foi de 72 cabeças. 30.500 jumentos, dos quais o imposto ao Senhor foi de 61 jumentos. 16.000 pessoas, das quais o tributo ao Senhor foi de 32 pessoas. Moisés entregou o tributo ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor, como ele havia ordenado a Moisés. A outra parte que pertencia ao povo de Israel, Moisés separou da parte que pertencia aos homens que foram à guerra. Essa foi a parte que pertencia à comunidade de Israel: 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade pertencente ao povo de Israel, Moisés separou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, de acordo com o que o Senhor havia ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então, os oficiais do exército, os comandantes de milhares e os comandantes de centenas foram a Moisés e disseram: seus servos fazem a contagem do que foram à guerra e verificamos que não está faltando ninguém. Por isso, trouxemos como oferta ao Senhor o que encontramos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, selos, brincos e colares para pagamento do nosso pecado perante o Senhor. E Moisés e o sacerdote Eleazar receberam esses objetos de ouro, todos bem trabalhados. O total do ouro da oferta que os comandantes dos milhares e os comandantes de centenas ofereceram ao Senhor foi de 200 quilos. Cada homem que foi à guerra tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro entregue pelos comandantes de milhares e pelos comandantes de centenas, e o levaram até o tabernáculo, perante o Senhor, para servir de lembrança permanente para os israelitas. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.